Tocai com nós, pecadores, agora na hora do nosso desenlace. Assim seja. Obrigado, Rosário. Vamos agora convidar o casal Escravo que fará com nós, verá com nós o tempo, Jesus, o homem integral. Seja bem-vindo, casal Alberto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Querido amigo Antônio, coordenadores da reunião, benfeitores que coordenam essa casa, senhoras e senhores, irmãos do ideal espírita cristão, boa tarde para todos. Queridos amigos, bondosos irmãos, boa tarde para todos. Começou a melhorar. Boa tarde para todos. Agora sim, acordamos. O nosso coração se rejubila pela alegria de estar aqui com vocês. Nessa casa que representa para nós uma manjedoura bendita, na qual tivemos a oportunidade de dar os nossos primeiros passos nesta encarnação, estudando e trabalhando pela doutrina espírita. Portanto, é uma honra estar aqui com vocês. Convido-os para fazer uma viagem conosco. Vamos retroceder 2000 anos. Na cidade de Jerusalém, naquele instante que antecedia o Calvário de Jesus. Portanto, nós estamos numa festa, a Páscoa. Jesus já adentrara em Jerusalém, aclamado pelo povo, legando ensinamentos transcendentes, mas nesse momento em que nós estamos chegando no tempo, nós vamos encontrá-lo numa residência emprestada, aonde ele se reuniu com seus discípulos para deixar os últimos ensinamentos, que ficou conhecido também nesse contexto como a passagem do lava-pés. E eu peço a paciência e a atenção de vocês para ler alguns trechos do Evangelho de João no capítulo 13. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor,
não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, pois vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Emmanuel, o benfeitor espiritual do Brasil, na introdução do livro A Vida de Jesus, escrita pelo então presidente da União Espírita Mineira, Antônio Lima, tem uma frase lapidar, que para falar de Jesus, o constrangimento nos invade. É como uma luz que nos cega pela nossa total ignorância e insuficiência. Se ele, o benfeitor Emmanuel, expressa assim, nós, quando convidados para falar de Jesus, nos curvamos em prece. Porque estamos diante do maior acontecimento da nossa história evolutiva. Naquele tempo, falo religioso, aqueles que estamos estudando doutrina espírita agora, percebemos que o tempo se faz agora. Porque o convite nunca foi tão importante. Porque agora nós nos encontramos na posição mais especial da nossa própria história. Porque atingimos o ápice da nossa evolução. Diante de Jesus, nós verificamos claramente que, mesmo tendo atingido o cume das nossas possibilidades, nós somos um grão de areia numa praia infinita. Porque a história de Jesus, conforme o irmão lembrou, Emmanuel, ela se perde na história dos sóis, dos mundos. E aí nós ficamos pensando na nossa trajetória. Essa passagem, ela tem uma correspondência transcendente com tudo que nós estamos buscando. Me perdoe se eu estou incluindo vocês ou estou me incluindo no grupo, mas faço com respeito, porque tenho para mim que todos que estamos aqui viemos em busca de algo muito especial. Porque o testemunho da nossa vida está batendo sem pedir licença. E a dor campeia. O sentimento de vazio é patente, de insuficiência latente. Como define Emmanuel, nós vivemos um verdadeiro caos social. Nunca o mundo teve também tantas aberrações. Como nunca a humanidade ascendeu tanto. Parece uma dicotomia, mas não é. É fruto de um processo de transformação.
estudamos a evolução, porque esse é o convite do Senhor. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Nós viemos aqui por necessidade das mais variadas, mas a mais importante: ser esclarecido. Porque sem esclarecimento continuaremos na treva. Aí a dor justifica. O ódio é normal. A sexolatria, assunto natural, tranquilo. Uma educação nas escolas cheio de falhas e os nossos filhos envolvidos em tantas coisas, mas está tudo certo. Mas o vazio existencial é fato, porque nunca também fomos tão consumistas e tão materialistas. O que para nós é importante é o estético, em detrimento do ético. Aí as lágrimas se justificam. Aí a depressão vira moda. Porque dizer que está com depressão é igual muitas vezes ir ao médico já sabendo qual é o diagnóstico da criança. A virose. Depressão, angústia, melancolia, assuntos corriqueiros. Crise de valores, mas ao mesmo tempo nunca chegamos tão perto. Nós estamos aqui em doutrina espírita para buscar um tesouro que em nós não poderemos encontrar em lugar nenhum, porque aqui o tesouro é completo. E esse tesouro é uma nota que vai apontar para nós para que nós possamos nos posicionar realmente no lugar que realmente ocupamos, sem falácia do mundo, sem bajulação. Aqui, simbolicamente, nós estamos diante de um espelho que vai refletir quem somos, o que viemos fazer, de onde viemos e para onde vamos. Para milhões, Jesus é um mito. Jesus é o Filho de Deus, ou o próprio Deus na terra. Não é assim que Allan Kardec nos apresenta Jesus. Porque Jesus, o espírito mais evoluído que aqui esteve, foi o próprio fundador, organizador desse órgão. E ele veio ao mundo numa atitude inigualável de redução do próprio poderio para se fazer homem e sentar do seu lado. Ele está sentado do seu lado. Porque se ele estiver distante, ele não é mestre. Se ele estiver na cruz, justifica o seu sofrimento e dá emprego para religioso. Por isso que dizem assim: o sangue de Jesus tem poder, inclusive da bolsa, da projeção do dinheiro, da fama. No capítulo 8º do Evangelho de João, no versículo 12,
Jesus diz assim, trabalha na síntese: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, aqueles que me seguem, me perdoem, não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Porque Jesus é a expressão soberana e augusta do amor. Porque Ele, com o passar dos milênios, foi compreendendo a vontade de Deus. E em compreendendo as lições da vida, Ele foi se curvando a elas para se tornar filho de Deus na acepção legítima do termo. Porque a senhora é filha de Deus como Jesus o é. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Mas no momento atual que nós vivemos, nós estamos num estágio ainda de estar herdando essa paternidade. Você é herdeiro, como define Paulo de Tarso. Herdeiro legítimo. Por isso é que tu tem a vida. Sabe que a tua casa, a tua família, os teus bens, os seus amigos, uma tarde como essa, está sendo concedida para você, para todos nós. É uma concessão que está nos garantindo o direito de caminhar para compreender que existe essa concessão. Costuma o papai da gente desencarnar para a gente valorizar ele. Não é assim? Costuma a dor ter que bater na tua porta para você perceber que existem limites. Como ao mesmo tempo a dor bate na tua porta para te dizer que existe também possibilidades. É a dualidade, limite e possibilidade. Seguir Jesus, caros amigos, Allan Kardec nos convida não para procurar um mito, porque senão vamos repetir as atitudes religiosas pregressas. Idolatria, que diga-se de passagem, até no nosso meio espírita a gente sustenta. Idolatra médium, idolatra espírito, mas a gente entende, é natural, faz parte do aprendizado. Mas não é assim. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a nossa mente é um espelho. Espelho é para refletir, amiga. Refletir. É o espelho da alma. E que a nossa função no aprendizado espiritual, evolutivo, é aprender a posicionar o espelho para ele refletir coisas boas. Porque a reflexão do nosso espelho ainda é de treva. Quando alguém te conta uma fofoca, é um tal de sair contando para todo lado, não é assim? Você viu como é que fulano está caído? É, estou notando. O outro chega para ele, encontra lá na porta do centro espírita: oi fulano, nossa, você está acabado, hein? Aí o outro chega: nossa, você não sabe como é que está a minha vida, uma desgraça. É mesmo? Deve estar mesmo. Ou então o problema bate na sua porta e a sua tendência é posicionar o espelho para as ondas irradiantes do menor esforço, ou para as notas dissonantes da rebeldia, da indiferença. Não. Posicione o seu espelho para a luz, para a positividade,
porque o universo é um universo mental. O irmão citou o primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Se você não acreditar em Deus, tudo fica difícil. Mas eu sou ateu. Tá bom, não precisa acreditar em Deus. Acredita na vida. Porque você acreditar que você pode, você está acreditando em Deus. E você não vai ficar bem com Ele, falando: oh meu Deus, me perdoa, porque Ele não perdoa ninguém. Porque perdão faz parte de infantilidade emocional. Deus está muito acima desse trato. Ele é amor, amor que irradia, amor que dá, amor que não cobra, que não grita, que não pede aplauso e muito menos bajulação. Jesus compreendeu isso e se dignificou nos milênios e abraçou uma causa bendita com Deus: receber muitos irmãos para Ele cuidar, como um benfeitor. Guardemos bem esse nome, esse atributo. Benfeitor é educador, não é padrinho. Benfeitor é aquele que ama compreendendo e olha para o educando como um espírito que vai soerguer na hora devida. E o nosso também amigo disse que na natureza nada dá salto. Não procurem em espiritismo milagre. Não fiquem tristes comigo. Eu acho que o Antônio nem me convida mais. Não procurem, porque vocês não vão encontrar milagres dentro do centro espírita. Porque não é o papel da doutrina espírita prometer o que não pode. Promessa falaciosa fica para irresponsáveis ou para ignorantes. Agora, uma coisa a doutrina espírita pode te dar, minha amiga. Allan Kardec fala que a doutrina espírita é uma chave para abrir as portas da imortalidade, como fala Emmanuel. Abrir entendimento. Porque Jesus, como mestre e Senhor, Ele olha para a senhora com mansuetude e convida a vovó, a senhora, dizendo assim: vinde a mim, vinde a mim. Estais cansados, cansado? Vinde a mim. Porque quem não está cansado, Ele não chama, porque já se basta, está feliz, não precisa de médico. Ou vocês acham que Jesus vai lá para a praia de Copacabana, num horário desse, com aquele sol maravilhoso, e se apresentar para o pessoal largar a praia e segui-lo? Não vai não. Sabe por quê? Porque eles já estão intercambiando com Jesus. Como assim? Mas para seguir Jesus, eu não tinha que deixar a praia? Eu não tinha que ir para a igreja? Jesus propõe uma vida integral. Ele propõe saúde. Ele propõe possibilidades de trabalho. Ele propõe descanso responsável. Ele propõe liberdade, ele propõe igualdade, ele propõe justiça. Ele propõe uma trajetória transcendente que nos coloca numa condição de muita sensibilidade, e por isso Ele vem servir, embora tenha autoridade para ser servido. Ele vem, se veste como um escravo, Ele tira a roupa, cinge com uma toalha, como nas festas judaicas, em que os convidados são convidados para sentar à mesa, né, no chão, para se alimentarem.
Mas para adentrar, os servos vinham lavar os pés, para deixar a sujidade lá fora. Ele faz assim. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não me chamem de maluco, embora seja, né, Valdete? Todos vocês entraram no grupo Sheila nessa tarde e Jesus os recebeu, e Ele está até agora lavando os nossos pés, para nos mostrar que se não nos curvarmos diante da magnitude, da humildade, e entendermos a posição transcendente de limpar a base, não há possibilidade de metanoia, mudança mental. Você tem que ir pela base, ser humilde. E vou dar uma dica, senhora, embora para a senhora não precise: sensibilize-se, abra o seu coração, porque o reino de Deus é das crianças. Quem é o maior no reino dos céus? Questionou o discípulo. O nosso amigo está anotando tudo ali para pesquisar. Registra mais essa. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, primeiro versículo. Quem é o maior? A ideia de soberania, de poder. Eles estavam diante de Jesus, o Rei dos Reis. Aí ele manda que traga uma criança e diz assim: enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a criança, não podereis entrar no reino dos céus. Uma análise rápida, perguntar quem era o maior. Ele vai puxar o tapete de todo mundo. Maior, então pega o menor, pega a criança. Mas acima de tudo, ele vai trabalhar outros conceitos. Ele vai falar de conversão. Conversão, gente, é mudança do ideal, isso é filosofia. Nós estamos vindo à reunião no sábado à tarde porque nós estamos tentando mudar a nossa forma de ver a vida. Isso é conversão. Não tem bacia, não tem piscina, não tem água. Muitas religiões têm, e que continue tendo, até entenderem que esse mergulho é conceitual, é renovação. João Batista é um dos discípulos mais próximos de Jesus, e ele foi considerado por Jesus como o maior. Dentre os nascidos de mulher, João é o maior, mas no reino dos céus, João é o menor. Ele estava falando que João representa a conversão. João dizia assim nos seus discursos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele sabia que Jesus estava chegando, então ele falava para o pessoal, ele batia de frente. João tocava na ferida: arrepende. Gente, preste atenção, está chegando a hora. É um projeto que, quando nós vamos nos conscientizando, nós começamos a trabalhar. Puxa, a vida tem que mudar. Esquecem a história, vão para dentro da gente. Eu tenho que mudar. Só que o processo não é apenas mental. Há uma necessidade de uma conversão. Enquanto não vos converterdes, me perdoe, e vos tornardes, é a segunda ação. Tornar, você não vai se transformar apenas porque você diz assim: a partir de hoje não faço mais. Não é o que acontece todo dia 31 de janeiro? Vai virar o ano. Isso não, sou um novo homem. Dia 2 de janeiro, nossa senhora, podia chegar 31 de novo para me fazer outra promessa, que essa aí eu não dou conta. Tem que ir para o dia a dia, e é o que Jesus propõe para nós, de uma forma paciente. A religião pura e imaculada está na epístola de Tiago. A religião verdadeira é de visitar os pobres, cuidar dos órfãos, das viúvas. Nos nossos dias, ir para o hospital, almoçar com a sogra, beijar o sogro, abençoar o genro,
ter paciência com o filho problema, fazer prece para o vizinho que termina a festa 4 horas da manhã com aquele som de funk na sua orelha, fazer prece, Senhor, ele está feliz, abençoe essa família. Não é prece para desligar o som, porque essa prece não funciona. Lá tem um campo magnético que ninguém invade. Aqui, né? Como dizia no samba, a nega é minha, ninguém tasca, eu vim primeiro. Isso é só ela. Deu aí? Ele está no movimento dele. Vós me chamais mestre, dizeis bem que eu sou. Pedro não aceita que ele lave os pés. Aí ele fala: se eu não lavar os pés, não tereis parte comigo. Isso não é prática religiosa de vestir roupa branca, parar disso, parar daquilo, fingir de santo. Porque tem muitos que entram para a religião e começam a se colocar naquela condição do mais próximo discípulo de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco a panela de pressão explode, aí ele deixa tudo e volta para o que ele estava fazendo. Porque a gente acha, por um vício religioso e cultural, que o negócio é movimentar lá fora. Não. Jesus propõe para nós uma vida qualificada a partir das movimentações simples. Não precisa de paramento, não precisa de adorno, não precisa de promessa, não precisa de fazer mercantilismo com os espíritos. Hoje eu vou lá para a Sheila ver que eu estou firme. Os espíritos tratam a gente com o mesmo carinho que nós tratamos os nossos filhos, os nossos pais. Não pense em você que os espíritos são aqueles que estão num patamar inacessíveis. Não, eles todos estão entendendo a importância de trabalharmos em todos os setores, num regime de comunhão, de integração, equipe, liderança responsável e conduta que observa o que vem para nos ajudar, porque tudo isso representa um movimento chamado movimento de educação espiritual, e a educação se dá lá também. Os Espíritos estão dizendo para nós: faça o culto no lar, não é assim? Vem o receituário, saudade dos nossos tempos aqui, receituário, tenha paciência. Aí uma companheira certa feita me disse assim: não gostei dessa mensagem não. Eu falei: por quê? Aqui, ele falou para me ter paciência, perdão, fazer o culto lá, eu já faço isso tudo. Eu queria saber se eu casava ou se eu comprava a bicicleta. Eles estão trabalhando com a gente, é no nosso campo íntimo. E eu gostaria de dizer para vocês uma coisa: eles não vão falar novidade nenhuma, porque a novidade já foi dita e a gente não compreendeu. Um novo mandamento vos dou. Capítulo 13 do Evangelho de João, trecho posterior do que eu li: que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Sem amor, nós não vamos trabalhar no nível de integralidade, de globalização. O tema é Jesus, o homem integral. Jesus é o protótipo do homem do futuro. Por isso é que ele é incompreendido. Jesus se autoproclama o Filho do homem, é o Filho da humanidade, é tudo que nós idealizamos. Por isso é que muitas vezes nós nos curvamos em lágrimas admirando a bondade, a beleza dele, porque tem ressonância na nossa intimidade. Mas isso não basta. Não basta ficarmos num culto espírita cheio de emoções, se essas emoções não são traduzidas em estímulos eficientes para a mudança. O projeto que a doutrina espírita dinamiza, que é o projeto do Evangelho, é um projeto, repetindo, de educação espiritual. E a educação espiritual, como
como nos explica Allan Kardec na questão 685 do Livro dos Espíritos, a educação é a arte de formar caracteres, que não se assimila por livros, embora o livro seja um método de instrução, mas não é suficiente. Nós não vamos aprender doutrina espírita assistindo palestras. Jesus, agora que o Antônio me convida mais. A palestra, o contato, é para a gente organizar ideias, receber um contributo, ver amigos, tão bonito quando eles estavam reunidos aqui antes, né? Podem ficar vaidosos, eles que vão para o umbral, fazem a prece, se envolvem, são amigos, estão aqui todo sábado, sabe? Essas imagens que estão sendo refletidas, não é para dizer para vocês que eles são bons, diferentes. Eu não tenho dúvida que essas imagens é para dizer para vocês, agora é com a senhora, agora é com todos, porque nós precisamos sair da cadeira e começar a movimentar para promover mudança, para que você atinja os seus sonhos. Não pense que vai cair do céu, não. A arte de formar caractere. Allan Kardec era um pedagogo por excelência, e ele entendeu a metodologia do Evangelho. O Evangelho é síntese, doutrina espírita é análise. Jesus não precisava de falar muito, ele consubstanciava o ensinamento na parábola, lavando os pés, porque o descobrir a importância da humildade não era de competência dele, Jesus, ficar discursando, parlando. Era Pedro que tinha que entender. Como entendeu? Senhor, não só os pés, todo o meu corpo. Aí Jesus devolve na maioesca, dizendo: não precisa, meu filho, basta os pés, a base. Como ele mesmo ensinou no final do Sermão da Montanha, na parábola da casa sobre a rocha. Você não vai construir casa sobre a areia, porque os ventos derrubam. Construa a sua casa sobre a rocha. Fé, confiança, certeza que a vitória vai vir. Se você não acreditar, ninguém acredita por ti. Agora, a vida, o Evangelho, Jesus, o biotipo perfeito, conforme a própria questão 625 do Livro dos Espíritos, diz para nós, por exemplo, no livro Eclesiastes, capítulo 3, lá do Antigo Testamento: há tempo de semear e há tempo de colher, há tempo de sofrer e há tempo de sorrir. Há tempo para tudo debaixo da jurisdição do amor de Deus. A ciência é descobrir como operar. Antigamente, nos faz lembrar Emmanuel agora, antigamente a gente lidava com a força do Espírito. Com Jesus, nós estamos sendo convidados a operar com o Espírito da força. Para lidar com o Espírito da força, é necessário inteligência, compreensão, estudo, dedicação e alegria. Porque Jesus, meus queridos amigos, está convidando a todos nós para que nós sejamos felizes. Jesus de sofrimento, eu repito, é para sacerdote que ignora, porque não está escrito em momento algum do Evangelho que ele falou que é importante sofrer. Ele disse sim, na própria explicação de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, bem-aventurados os aflitos. Ele não estava dizendo que bem-aventurado é quem está morrendo de fome, quem está sofrendo. Bem-aventurado aqueles que aprendem a passar pela dor, confiando no amanhã.
experimentando a fé. A fé que nos coloca face a face diante da vida e nos emula a caminhar com dignidade. Mesmo com os pés sangrando, o coração dilacerado. A fé raciocinada é aquela que nos coloca sempre na condição de servos, humildes, mas determinados a percorrer a senda da vitória, que é aquela equação definida por Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, nosso Mestre e Senhor, a luz do mundo, que Ele possa nesse momento, como aquele irmão maior, excelso, amigo, estar do nosso lado, mas que é imprescindível, queridos irmãos, que estejamos com Ele, seguindo, destemidos, fervorosos, na direção da redenção espiritual. Abençoe, queridos amigos, a treva. Tenham paciência com as lutas. Olhem para os vossos irmãos como aprendizes que um dia irão descobrir. Não julgue, não condene, não desrespeite quem quer que seja. Cuidado com as palavras. Haja sempre em busca da sintonia com as mães dos céus. Aquelas que olham para toda a família planetária, esperando, expectantes, que nós, como filhos, nos despertemos. Portanto, Jesus, o homem integral, nos diz agora, para que procuremos sintonia com Maria Santíssima, a Rainha das Rosas, a Mãe dos Céus, e que a paz seja o prêmio que venha nos visitar em breve, por nos esforçarmos e acreditarmos que nós podemos, diante da vontade de Deus. Muita paz, muito obrigado, até a próxima oportunidade.